Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Aqui a Rádio Bandeirantes, aqui é o veículo mais importante de todos os veículos do grupo, porque tudo começou aqui. A opinião do grupo foi dada pela primeira vez aqui. A opinião de jornalistas que imortalizaram esse microfone, ela foi ouvida ao longo dos anos por aqui. Por aqui, de repente, eu me emociono toda vez que abro esse microfone para falar com vocês. Na maioria das vezes, sinto a minha incompetência e incapacidade de fazer julgamentos, competência que sobrava aos brilhantes comunicadores que por aqui passaram, competência que, com certeza, dificilmente a gente terá no futuro, porque não se forja mais comunicadores como se tinha antigamente. Dificilmente, num pequeno prazo, vai se forjar políticos de palavra, de honra, como nós já tivemos nesse país. Possivelmente lideranças fantásticas que em momentos de crise abraçaram o povo, dificilmente serão forjadas num curto espaço de tempo, porque a gente vive numa crise moral e cívica brutal. Onde as pessoas que atingem o poder pensam em usar o poder para elas mesmas. Colocam a vaidade acima da caridade. Colocam os seus pontos de vista como pontos de vista únicos. O que significa não dividir o princípio do contrário, o que significa não ser democrata, e pior do que não ser democrata é fingir que é. Não há nada mais cínico do que se dizer democrata e colocar a ideologia acima de tudo e não aceitar o princípio do contrário. Nós conseguimos, com essas decisões do nosso Supremo Tribunal, levar as eleições brasileiras de 2022, num momento absurdamente indevido, com mais de 3 mil mortes no Brasil, para uma polarização que de novo vai cair nas mãos do Bolsonaro e do Lula. Enquanto isso, morrendo milhões de brasileiros. O que o Supremo fez ontem, com o Gilmar Mendes parabenizando a defesa do Lula, ora bolas, o Gilmar mesmo votou contra a defesa do Lula várias vezes, quando era interessante votar contra a defesa do Lula, quando era interessante tirar o Lula das eleições, tirar o Lula do caminho. O próprio Fachin, da primeira decisão monocrática a favor do Lula, sentou em cima desse processo da defesa do Lula para julgar incompetente o Moro e os procuradores da 13ª Vara durante muito tempo. A senhora ministra Carmen Lúcia, que eu respeito a todos, são ministros do Supremo, mudou o seu voto como eles mudam ao prazer das ondas do mar e à lufada das ondas do vento. Então, o que fizeram ontem foi praticamente anistiar muita gente que roubou o já sofrido e esbulhado cofre público brasileiro. Quantos bandidos que meteram a mão no dinheiro do país vão pedir jurisprudência formada, e o caso do Lula não vai ser só o caso do Lula, vai ser o caso do Gedel,
Vai ser o caso do Palocci, o caso do Cabral, vai ser o caso do Eduardo Cunha, vai ser o caso de muita gente que claramente meteu uma mão grande no dinheiro que podia estar sendo usado para comprar vacinas, para distribuir como auxílio emergencial e daí por diante. Triste essa parte da história brasileira. Lamentável essa parte da história brasileira que institui praticamente a corrupção, e essa história que o caso do Lula é só o caso do Lula separado é uma mentira deslavada, porque todo mundo vai beber na água desse poço e querer também a sua absolvição. Quer dizer que é só para ele e no nosso. É o que vão dizer esses corruptos que para mim vão continuar sendo corruptos para o resto da vida. Porque roubaram, prevaricaram, esqueceram do povo brasileiro. Ainda diante da minha incompetência clara de empunhar um microfone tão pesado, que às vezes me dá vontade de ficar sentado na minha casa, já que eu sou do alto grupo de risco, e parar de falar, eu não vi, não ouvi e não gostei do discurso do presidente Jair Bolsonaro. Porque eu li, que eu me informei, e com 3 ou 4 palavras eu já percebi que o presidente falou à nação tudo que era correto, mas no momento absurdamente indevido e depois de muito tempo. Se ele tivesse falado isso antes, lá atrás, talvez a situação do Brasil não fosse essa de hoje. Se ele tivesse ouvido pouca gente inteligente que o rodeou, talvez a gente não estivesse vivendo esses momentos que a gente está vivendo hoje e ele não estaria numa enrascada violenta em que se meteu. Primeiro mesmo pelo negacionismo de não usar máscara, de provocar aglomerações. E esses imbecis que dizem que eu entrevisto e entrevistarei sempre o presidente da República, porque sempre que for necessário eu vou continuar entrevistando o presidente, o ministro do Supremo, o político que quer falar. Quem quer falar vai falar comigo. Porque eu tento ser democrático e entrevistar todo mundo. Tentei entrevistar até o Lula, que ele tinha me chamado para me dar uma entrevista antes de ir a Curitiba, e ele não gostou do que eu ia perguntar. E eu disse que não ia mudar a minha posição, e por isso eu não o entrevistei. E nunca mais falei com ele, ele nunca mais falou comigo, eu não tenho interesse nenhum em falar com ele também. Mas eu entrevisto quem for preciso. Só que eu lembro que nas entrevistas que eu fiz com o Bolsonaro, na maioria delas, eu perguntei tudo aquilo que tinha que perguntar. Se eu deixei de perguntar alguma coisa, foi erro jornalístico e só isso, porque eu perguntei coisas para ele que ninguém pergunta, que ninguém tem coragem de perguntar, como, por exemplo, se ele ia dar um golpe ou não. E várias outras perguntas. Por que ele mantinha o Pazuello? Por que ele mantém o Guedes? E nessas 2 últimas perguntas reduzem ou resumem o X da questão. O que o Pazuello, com a sua incompetência, atrapalhou no Ministério da Saúde, o que os ministros que lá passaram, tirando o Mandetta, que é um aproveitador de situação, porque lá atrás ele começou a querer ser estrela da companhia, e não pensando no povo, mas pensando nele. Vendia a história do foco na ciência imitada pelo governador de São Paulo e daí por diante. Ele não tinha foco na ciência coisa nenhuma. Ele queria arrumar um carguinho para ser candidato e daí por diante. Tanto que quando foi enxotado do governo,
saiu cantando "é a vida, é a vida, é a vida", já com milhares de brasileiros morrendo e abraçando gente da trupe dele sem máscara e sem nada. Ele que pregava o distanciamento. Mas quem chegou ali, eu me lembro de um cara quase inexpressivo dentro do governo, porque é um sujeito tímido, o Tait, que tentou dar alguma ciência mesmo de verdade, sem interesse político nenhum, ao governo, foi ridicularizado pelo presidente e pela turma do entorno do presidente. Olha, não houve esse cara não, e daí por diante. Quando as grandes empresas de vacina ofereceram vacina para o Brasil, porque estavam testando no Brasil, porque o Brasil tem uma grande base científica para vacinas, tem um sistema de aplicação de vacinas enorme, talvez o melhor do mundo, e tinha já infectados, não como epicentro da doença ainda, mas quem estava testando aqui já sabia que isso ia acontecer. Que todos os grandes grupos de vacinas do Brasil testaram aqui no Brasil. Porque já sabiam o fim da história. Quando começaram a testar, já sabiam onde ia chegar, dentro da medida do possível. Porque aquela história, "o que sei que nada sei", do grande filósofo, é perfeitamente viável nesse vírus aí. Mas para terminar o raciocínio, a gente podia ter comprado vacina lá atrás. E o presidente foi aconselhado a não comprar vacina, e ele mesmo não acreditava na vacina, e agora passou a acreditar porque os resultados são claros. A vacina é a única salvação da pátria. E mesmo com a vacina, e aí o que sei é que nada sei, do grande filósofo, é que mesmo você aplicando a vacina, você tem que ter os cuidados necessários, porque senão você vai ter uma explosão de casos. De novo. Os países que já vacinaram, a Alemanha, por exemplo, a Europa, por exemplo, já vive o fantasma de uma quarta onda, mesmo com a vacinação em andamento. Não é a vacinação ideal, mas a Alemanha testou mais que todo mundo. E a Angela Merkel já diz que para a Semana Santa vai fechar pelo menos metade do país. Então testou, como testou a Coreia, e não deu resultado. Na Coreia deu. Por quê? Nem os cientistas sabem explicar. E o X da questão não é que a gente não tem vacina agora. Porque vacina agora mesmo só tem americano. Vacina agora com 500, 600 milhões de doses, só tem americano. Do resto do mundo, tem doses de vacinas que são sendo usadas pelos produtores da vacina, e olhe lá. E ainda assim, não se sabe qual a perspectiva de vacinação de países inteiros pequenos perto do Brasil. É fácil você vacinar 9 milhões de pessoas. Em Israel, nós aqui vacinamos 12 milhões de pessoas. Então, vacina não tem no mundo inteiro, só os americanos têm vacina. O problema não é esse, é que com a demora dos contratos do governo brasileiro em adquirir essas vacinas, e aí vem o setor econômico, olha, cuidado com a pedalada fiscal, aí vem o setor jurídico, cuidado porque os caras não querem assumir o risco da vacina. Que risco, pô? Que risco que a Pfizer tem, por exemplo? É o mesmo risco que ela tem em aplicar a vacina nos americanos, que reduziram de 250 mil casos para 50 mil casos, que reduziram de 5 mil mortos para menos de 1.000 mortos. Ah, vai ter um incidente de sangramento da vacina, pessoas podem ter efeito colateral
como a vacina de Oxford? Claro que pode ter. Remédio é remédio. Para alguns, às vezes, ele é pior do que a doença. Todo remédio que você toma pode fazer mal para você. Mas o risco-benefício no momento de uma pandemia é imenso e favorável, mesmo que você tenha que enfrentar situações jurídicas em tribunais fora do país, cujas sentenças, teoricamente, seriam mais justas. Então tinha que ter comprado vacina lá atrás. Porque não é que nós não temos vacina agora, quase ninguém no mundo tem vacina agora. Tanto que quem tem não quer deixar sair dos seus países ou da comunidade europeia, por exemplo. Não querem deixar sair vacina de Oxford da comunidade europeia. Os chineses estão deitando e rolando com o comércio do produto básico para fazer quase vacinas e eles fornecem produto básico para fazer vacina no mundo inteiro. Estão ganhando dinheiro com isso e vendendo para quem tem dinheiro. Quando dizem que tem gente legal aí no comércio de vacinas, tem nada, eles querem ganhar dinheiro. Querem ganhar grana, fazer negócio para se defender os seus mercados internos e defender o seu negócio, que é ganhar dinheiro em cima de doença. Essa é a verdade. Mas com esse atraso enorme na compra de vacinas, não é que a gente não tem vacina agora, velho. É que quando vai chegar a vacina? Provavelmente no segundo semestre. E até lá, quantos milhões de brasileiros vão morrer e quantos milhões de brasileiros não é que vão perder o emprego só, não. Não vão poder trabalhar porque estão doentes em hospitais que não têm oxigênio. E eu que não sou nem um pouco ligado ao mercado publicitário, eu não puxo o saco de cliente para poder vender. Por isso que eu nunca fui participante de esquema publicitário. Quando eu faço um comercial, eu sou obrigado a fazer, porque tenho um contrato com a emissora para fazer. Mas já tentei negar alguns contratos, me disseram que era impossível porque a emissora precisava muito no momento e eu fiz, contra gosto. Isso é provado, pode perguntar para quem quiser. Ontem mesmo recusei um contrato que não vou fazer e acabou. Já aprendi com o primeiro, eu sabia o fim da história, não queria fazer, me fizeram fazer e não deu certo. Não sou muito ligado a departamento de publicidade, não é comigo. A minha opinião, eu não vendo, não empresto e nem dou. Eu dou a minha opinião. E a minha opinião é minha e não é da emissora que eu trabalho. Quando a emissora não concorda com a minha opinião, depois de algum tempo de dá-la, eu calo a boca e fico quieto porque eu sou profissional. A televisão não é minha, a rádio não é minha. Se fosse, eu falava o que eu queria o tempo todo, por isso que não tem imprensa livre. Não existe imprensa livre, até a página 12 tem imprensa livre. Porque o cara te cala a boca. Quando não pelo poder, pela publicidade, ele te cala a boca. É uma coisa clara. Ontem mesmo, eu repito, recusei um contrato e não vou fazer. Sinto muito, mas esse eu não vou fazer, porque é a favor de político e eu tenho me contraposicionado contra uma série de políticos. Eu não vou ficar elogiando político que eu não quero elogiar. Então eu não faço e não vou dar a minha opinião a favor de político que eu não quero me posicionar a favor desses caras com os quais eu não concordo agora. Mas, por exemplo, eu tenho que tirar o meu chapéu para a Ambev aqui, que transformou uma fábrica inteira para produzir oxigênio. E, aliás, o cara nem precisa da minha opinião positiva, porque é um dos caras mais ricos do mundo, que é o Lehman, né? Que é dono da Ambev, acho que é esse o nome dele. Ele nem precisa da minha opinião favorável, mas é legal você ver uma empresa desse tamanho
se transformar numa fábrica de oxigênio quando precisa. Tá vendo? Eu não ganhei um tostão para falar bem do cara. E não quero ganhar. Mas falo porque o cara está ajudando a salvar quantas vidas. Então, se precisar falar bem de firmas, de empresas, eu falo de graça. Do mesmo jeito que eu faço publicidade para ajudar o cara que vendia 130 feijoadas e está vendendo 30 e está morrendo de fome e foi obrigado a mandar amigos embora. Do mesmo jeito que eu faço para salvar pizzarias aí que estão ferradas, bares e restaurantes, eu faço de graça para qualquer empresa que ajude o povo. Falo bem da empresa, claro, se ela merecer, sem cobrar um tostão. Mas de político eu não falo mais, nunca mais. Nem que a empresa esteja precisando. Eu também já dei a minha colaboração que tinha que dar para a empresa em termos financeiros e várias vezes. Olha, ninguém sabe de nada dessa doença que nós estamos enfrentando. Os cientistas estão quebrando a cabeça para tentar descobrir qual é o fim da história. É o pior de tudo. Pelo amor de Deus, tome a vacina que chegar, quando chegar, se você estiver vivo lá. Porque o Japão não adotou medidas restritivas e coisas mais sérias e tal, só adotou medidas leves, não adotou lockdown, e está reagindo razoavelmente bem. Então a gente não sabe qual é o caminho do vírus. É melhor isolar, pelo que os cientistas dizem Mas até que ponto você isola um país inteiro? Se você conseguir, aqui no Brasil não consegue, porque com o auxílio emergencial de R$250, o cara vai sair de casa. Ele não vai ficar em casa porque não dá para comer. A Alemanha, uma das grandes potências do mundo, vai fechar de novo. Já fechou e não deu certo, vai fechar de novo. Eu acabei de dizer agora que a Angela Merkel anunciou outro lockdown. Depois de ter feito já um lockdown e testar como testou a Coreia, e não deu certo. Para a Coreia deu certo. Para a Alemanha não deu, com todos os testes que a Alemanha fez, e vacinar como a Alemanha está vacinando. Então, o que é que tem de errado nesse vírus que nem os cientistas conseguem descobrir? Sei lá. Se eles são cientistas e não conseguem descobrir, como é que a gente vai descobrir? Os políticos que criticaram o Bolsonaro, que fez tudo errado lá no começo, continuou fazendo durante algum tempo, foram cínicos o bastante para fazer eleições quando já viu uma terceira onda na Europa. Já tinham errado naquele carnaval maldito que fizeram aqui, Salvador, Recife, Manaus, no Brasil inteiro, e a doença já estava se espalhando. Mas ela voltava com uma virulência enorme. O centro de contingência aqui de São Paulo do coronavírus avisava o governador, e devem os centros de contingência do Brasil inteiro terem avisado os seus governadores e prefeitos, e eles insistiram, pela sede do poder, insistiram em eleições e ferraram o país. Fizeram campanha presencial, passaram por cima da lei, enganaram a todos, que é o que eles sabem fazer de melhor, e espalharam mais ainda as cepas diferentes que estão matando ou machucando muito a humanidade. O resultado está aí. Eu avisei depois daquele carnaval maldito e avisei que se fizesse eleições, se não tivesse restrição, a gente ia se ferrar. E nos ferramos. E tem o cinismo também, não é? Agora o Paulo Guedes quer dar R$500 de auxílio-desemprego, porque ele prefere dar 500 agora, ao invés de dar R$1.000 quando o cara vai ficar
desempregado. Ah, é. Ele não quer torcer o braço que R$ 250 não dá para comer. Dá para comprar um frango, um saco de salsicha e uma bandejinha de ovo com 25 ovos. Eu desafiei ele a viver com isso durante um mês, porque o resto é pouco, mas é produto de higiene pessoal e produto para limpar a casa. Só se ele tomar produto para limpar a casa. Talvez limpasse a mente dele. Não dá para viver com R$ 250. E agora ele quer antecipar antes a ideia de dar 500 para o seguro-desemprego, para não dar 1.000 para o cara que vai ficar desempregado. É fácil, né? Pensar economicamente desse jeito. Pragmaticamente falando, por que é que os governos ricos, que são ricos, de estados também não ajudam? Por que é que Santos dá R$ 300 de auxílio emergencial e a cidade de São Paulo, que é infinitamente mais rica, apesar de ter mais gente, não dá pelo menos 100, 200 de auxílio emergencial? Com 200 já que desce, e mais o governo estadual aí, que está comemorando, que está numa fase muito boa economicamente, porque nunca deixou de cobrar impostos, até aumentou impostos. Cortaram gratuidade dos velhinhos que pegam ônibus por aí, dos 60 a mais, o governo estadual e a prefeitura. Por que vocês não ajudam o povo também agora? No mínimo aí já daria quase R$ 1.000 se vocês ajudassem com essa miséria que o Paulo Guedes está dando. Bom, não há mais o que dizer, a não ser que ontem o que o doutor Boulos avisou aqui nesse microfone foi uma não, hein? Várias vezes, motivou inclusive a minha, não vou dizer discussão, mas o meu estranhamento com o governador Dória de São Paulo, quando ele afirmou que eu não era médico. Eu dizia, olha, o senhor não vai fazer algumas restrições menores para impedir alguma coisa mais grave lá na frente? É possível ter eleições? Porque o doutor Boulos, ele não me deixou terminar e ele chutou o Boulos e a mim. Você não é médico? Eu falei, você também não é. Agora está vendo o fim da história aí, ó. Mas não foi só ele. Foram todos os políticos do Brasil que saíram para a rua para fazer campanha presidencial. Ele mesmo foi comemorar com o Bruno a vitória, depois viajou para Miami e pediu desculpas que foi dar uma banda em Miami. Agora eu quero ver como é que vai ficar um país que foi avisado. Só que o doutor Boulos falou, nós vamos passar os Estados Unidos e vamos passar de 3.000 mortes por dia. Vocês que me acompanham ouviram o doutor Boulos falar, não foi uma série de vezes. Foram várias vezes. Eu aconselhei o governo a fechar nesse momento para não tornar a situação extremamente grave lá na frente. E aí no estado mais rico da União nós temos o maior número de mortos da União. Nós viramos uma Manaus, que é uma grande cidade, mas que, como toda grande cidade de estados esquecidos do norte e do nordeste brasileiro, enfrentou uma falta de ar terrível. Só que isso não aconteceu no meio da Amazônia. Acontece no maior centro financeiro da América Latina. Com a palavra os políticos que falam tão bem, que prometem muito, mas eu já disse aqui que quem promete demais cumpre pouco ou quase nada.